Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa terça-feira, 11 de agosto. Agora na Espanha, 23 horas e 51 minutos. No Brasil, 18 e 51 da tarde. Meus amigos, é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que é um pouco. Se a gente olhar para o que está acontecendo nos mercados tradicionais e esse padrão comportamental do mundo cripto, porque vejam só, né? O índice Nasdaq 100, S&P 500 estão lá namorando as suas respectivas últimas máximas históricas de todos os tempos, né? Hoje, S&P 500 fez na máxima 7.767, a última máxima estava em 7.793, então fez 7.767, está próximo da última máxima de todos os tempos. Nasdaq 100 fez a máxima hoje em 29.886 pontos, a última máxima está em 30.900, ou seja, está todo mundo namorando as máximas e está todo mundo esperando uma grande corretiva. Por isso que o Bitcoin fica volátil. Por isso que se a gente olhar o Bitcoin num time frame menor, olha aqui, o Bitcoin está ameaçando agora migrar para a banda inferior da banda de VWAP mensal, agredindo aqui a LTA, que está linkando todos esses fundos ascendentes, continua dando vigência a essa cunha, mas ficou volátil, fez a mínima hoje em 63.238. Vai voltar para VWAP mensal. E por que não vai cair? Porque o mundo TradeFi está tentando entender o tamanho dessa conta da inteligência artificial para continuar avançando e vai continuar avançando. Vocês não tenham dúvida nenhuma de que S&P 500 semana que vem vai para uma nova máxima histórica de todos os tempos. Nasdaq 100 vai explodir, vai reivindicar nessa pernada de escape essa amplitude aqui. Nasdaq 100 facilmente vai avançar para cima de 40 mil pontos. E por que o Bitcoin está dando uma oportunidade histórica, épica de entrada? Gente, vocês precisam entender o seguinte. Vou até falar dos fatos, porque não tem como dissociar o que está acontecendo no mundo dos fatos. Os gastos com hiperescaladores de inteligência artificial agora estão em território absolutamente desconhecido. Já é 3 vezes o boom das telecoms, da telecomunicação. O boom da telecom não foi tão longe quanto o boom da AI. E olha que a gente está só no começo, né? Quando essa reportagem aqui fala em território desconhecido, isso aqui não é força de expressão. Isso aqui é uma referência objetiva da reportagem. É a participação do CAPEX de inteligência artificial em relação ao PIB americano. É a participação do CAPEX de AI no PIB americano. Ele compara os grandes ciclos de infraestrutura na história dos Estados Unidos, ferrovias, rodovias, telecom e agora inteligência artificial. O boom ferroviário, que foi o capex mais insano da história, bateu 2% do PIB. Telecom barra fibra ótica, né, que o americano teve que basicamente cruzar todo aquele país continental com fibra ótica. A gente lançou fibra ótica de Massachusetts, passando pelo leito do Atlântico Norte até a Normandia, no litoral francês. O boom da telecom não bateu 1,4 bi, 1,4% o PIB dos Estados Unidos. O boom da telecom não chegou a 1,4% do PIB norte-americano. A construção da AI hoje, em agosto de 2027, em agosto de 2026, já bateu 2,4% o PIB americano. E até janeiro de 2027, só com os gastos já contratados, vai bater 3,1% o PIB norte-americano. Em algumas projeções, pode bater 3,5%. Isso é território desconhecido. Nunca uma única construção tecnológica absorveu
e mobilizou tanto capital na história da economia norte-americana. E o mais impressionante não são esses dados do capex da AI em relação ao PIB americano. O mais interessante é a velocidade. O investimento em data centers saltou de 0,4% do PIB americano em 2023 e avançou para mais de 2% agora em agosto de 26 e está indo para mais de 3% a partir de janeiro de 27. Isso é uma aceleração ridiculamente brutal. Então, a expressão território desconhecido não é uma hipérbole jornalística ou de rede social. Território desconhecido é porque a gente está num território desconhecido. Quando a gente olha para a história econômica dos Estados Unidos da América, a gente não encontra um ciclo de infraestrutura comparável ao que está sendo projetado para a inteligência artificial. A inteligência artificial está superando olimpicamente o boom das ferrovias. As ferrovias foram grandiosas, sim, elas redesenharam dimensões continentais, redesenharam os Estados Unidos da América, comprimiram distâncias, criaram cidades numa velocidade absurda, abriram mercados, integraram, né, o oeste ao leste americano. Mas no pico das ferrovias, o boom ferroviário de 1870 a 1895 não avançou para cima de 2% do PIB, ficou ali em 2 e alguma coisa. Rodovias interestaduais, né? Também foi um grande boom de infraestrutura nos Estados Unidos, né? Não foi o Eisenhower que disse, né, que um país se constrói com escolas e estradas no pós-guerra americano. Ele criou a expressão, a civilização sobre o asfalto e permitiu que subúrbios, conexão de estados, logística moderna, com caminhões, construção em massa, levando insumos para cada bairro de subúrbio americano. Então, o boom das rodovias foi uma infraestrutura impressionante, mas ficou em 1% do PIB nos Estados Unidos. Então, quando essa reportagem fala em território desconhecido, a gente basicamente superou a, a infraestrutura que criou a espinha dorsal da internet moderna, né? Com cabos roteadores, fibra ótica transoceânica, enfim, tudo isso também não avançou para cima de um pouco mais de 2% do PIB. Só que agora vem a AI e se hoje, em agosto de 26, a gente já está acima de 2% do PIB e a partir de janeiro de 27 a gente vai avançar para acima de 3% do PIB, um economista da Apollo, o Slock, ele diz que a infraestrutura de hiperescaladores facilmente vai se aproximar de 4% do PIB norte-americano até o final de 2027, se nada interromper essa corrida maluca. Gente, isso aqui é algo não linear. É a maior mobilização de capital na história da humanidade. A expansão ferroviária é brincadeira, a expansão elétrica é brincadeira, a expansão rodoviária virou brincadeira. A gente está diante de algo que não só não tem precedente, mas promove uma alteração brutal na maneira como o capitalismo vai funcionar. Porque, parem para pensar, no boom ferroviário, as ferrovias transportavam cargas e pessoas. No boom rodoviário, as rodovias transportavam cargas e pessoas. No boom da telecom, a informação passou a ser transportada a um custo ridiculamente baixo, né? Hoje você pode estar lá no Polo Norte e é só conectar uma antena do Elon Musk e o WhatsApp da família começa a mandar um monte de bobagem. Então, a gente exponenciou o transporte
de cargas e pessoas com ferrovias, rodovias. A gente exponenciou e reduziu a quase zero o transporte de informações, só que a AI, ela promete algo que sempre foi muito caro para a nossa espécie e sempre foi o insumo mais básico de toda a nossa evolução. A AI promete mecanizar a criação de decisão racional em escala. Vai mecanizar a nossa produção cognitiva em larga escala. E aqui aparece uma dimensão econômica de tudo isso, porque decisão sempre foi um fator econômico, um vetor econômico. Sempre foi um fator de produção, né? Só que nunca aparecia explicitamente porque decisão estava sempre aprisionada dentro de uma consciência humana ou dentro de uma de um de um dispositivo, né, dependente de moléculas de carbono, que precisa dormir 8 horas por dia, que tem medo, que tem ansiedade, que é complexo, que são os seres humanos. Só que até ontem o capital poderia ser acumulado, né? A expansão da rede elétrica permitiu o transporte de energia. As máquinas da Revolução Industrial mecanizaram nossos músculos, mas julgamento e decisão racional em escala, decidir comprar alguma coisa, decidir vender alguma coisa, decidir investir em alguma coisa, isso tudo era limitado por consciências humanas e todas as suas vicissitudes. Então, julgamentos, análises, planejamento, descoberta, decisão de compra, de venda, tudo até ontem dependia de cérebros biológicos caros, lentos, complexos, impossíveis de serem instanciados indefinidamente. E agora, talvez a gente esteja diante da verdadeira escassez mais cara e mais essencial da nossa civilização, que é a produção de cognição. A gente está eliminando essa escassez. A gente está diante de uma guerra para eliminar a escassez do fator e, e do elemento mais caro exigido na história da nossa evolução, que é a capacidade de produzir decisões racionais em escala. Porque as pessoas não estão percebendo que, ao contrário da Revolução Industrial e as máquinas da Revolução Industrial, que mecanizaram força muscular, a eletricidade, que ficou com a expansão da rede elétrica transportável, a revolução das telecoms, que fez o mundo ficar inundado de informações de todos os cantos, à torto e à direito, as pessoas não estão entendendo que uma empresa com AI consegue analisar mil oportunidades, conseguia analisar 1000 oportunidades ontem, só que a partir de amanhã vai conseguir analisar 1 bilhão, e a partir de 2027 vai conseguir analisar bilhões, trilhões de oportunidades. Um cientista que conseguia formular dezenas ou centenas de hipóteses, a partir de 2027 vai formular bilhões de hipóteses, vai comparar trilhões de formações moleculares. Então, há uma questão civilizacional aqui que as pessoas não estão entendendo. O que acontece quando uma espécie fica diante de um dos recursos mais escassos até então da sua história, e esse recurso deixa de ser escasso? O que acontece quando uma espécie que sempre encontrou limitação biológica na capacidade de tomar decisões racionais fica diante da extinção dessa escassez? Porque é uma ironia quase filosófica. Bilhões de anos de evolução
produziram um cérebro suficientemente sofisticado para tomar decisões racionais. Esse cérebro foi capaz de domesticar plantas, e aí retirou aquela condição nômade da nossa espécie limitante. Domesticando plantas, a gente passou a ter capacidade de domesticar animais, porque a gente produziu alimentos em escala para nós e para os animais. Com isso, a gente conseguiu se organizar socialmente para promover uma outra revolução, que foi a Revolução Industrial. A gente conseguiu domesticar e transportar energia. A gente conseguiu, com tudo isso, domesticar o átomo. A gente conseguiu fazer a fissão nuclear. A gente está muito próximo agora com a AI da fusão nuclear. Só que domesticar e mecanizar a produção dessa inteligência que tornou possível todas as domesticações anteriores possíveis, isso não tem precedente. Agora, enxerguem a dimensão financeira disso tudo. Se essa reportagem diz que algo como 200 gigawatts de capacidade de inferência de hiperescaladores vão custar 8 trilhões de dólares, metade disso, segundo a lógica dessa reportagem, poderia vir do fluxo de caixa gerado pela própria AI. Só que a outra metade, invariavelmente, vai ter que vir de fora. Como? Com crédito, endividamento, securitização, como os bancos já estão fazendo, estruturas financeiras mais complexas, leasing de data center. Ou seja, a AI não está apenas consumindo muito dinheiro agora. Ela está criando uma fábrica de expansão de crédito. Por quê? Porque ela é muito cara, e a monetização dela, que está atraindo e impondo toda essa expansão de crédito, financiamento, de dívida, ela, na verdade, a AI, ela está se transformando numa fábrica de geração de expansão de crédito, e aqui a gente precisa ser cirúrgico, porque quando esses bancos emprestam, eles estão criando dinheiro do nada, né? Porque o banco registra um ativo, um crédito a receber, cria um passivo, o depósito do tomador, e tudo isso está sendo feito com o aval dos reguladores. Então, é assim que o dinheiro moderno nasce em larga escala. Dessa maneira, e quando o sistema financeiro inteiro começa a financiar data centers, semicondutores, energia, linhas de transmissão, mais fibra ótica, mais resfriamento, mais infraestrutura de AI, a gente está vendo algo muito maior do que um simples investimento corporativo. A gente está vendo uma expansão do crédito ancorada numa promessa civilizacional. O futuro esperado o futuro esperado e que será produzido pela AI é o colateral do presente. Isso é forte, né? O futuro esperado e que será gerado pela AI virou o colateral do presente. Wall Street, ela pegou uma hipótese de que a AI vai fazer explodir a produtividade, os lucros, o poder estratégico, o poder geopolítico, a defesa, a posição de superpotência americana barra chinesa, e está transformando essa hipótese numa dívida atual. Esse é o capitalismo no seu estado mais puro. Só que isso também é perigoso, porque a fatura vai chegar antes da produtividade. Os data centers precisam ser construídos antes dos agentes autônomos dominar toda a cadeia econômica. As GPUs precisam ser compradas agora, antes da receita de inferência compensar o custo. A dívida chega antes do milagre. Sempre foi assim. A nossa civilização nunca espera a prova completa para construir uma ponte. Quando ela está diante de um abismo e vê que dá para construir a ponte, a gente sempre constrói a ponte, mesmo com medo do abismo. Agora, o dado mais bizarro e desconcertante é que a construção da inteligência artificial já se transformou numa parte muito relevante da própria economia americana. Ou seja, a economia americana está ficando dependente do próprio canteiro de obras da AI. E a própria construção da inteligência artificial está sustentando a economia americana. Só que percebam a diferença, que os robôs ainda não chegaram.
Os agentes autônomos ainda não foram instanciados nessa escala que vai revolucionar tudo. A força computacional quântica ainda está sendo desenvolvida para ser ofertada em escala comercial. Os carros autônomos ainda não inundaram as ruas de Madrid. A abundância prometida por Elon Musk ainda não chegou. O que a gente tem hoje é obra, concreto, linha de transmissão, dívida, CAPEX. É fascinante e assustador, mas se a gente olhar para o que vem depois disso tudo, a AI está cara hoje? Sim, está cara. Mas para os Estados Unidos, diante dessa promessa de exponenciação da sua capacidade produtiva, da sua capacidade de decidir racionalmente em escala, os Estados Unidos, eles podem se dar ao luxo de não financiar essa tecnologia ou parar a construção dessa revolução no meio do caminho? Os Estados Unidos podem se dar ao luxo de interromper o financiamento da onisciência militar de AI? Porque o CAPEX da AI já nem é mais CAPEX, virou uma parte relevante do PIB. É crédito, é a defesa, é soberania. E aqui entra o lado mais cruel disso tudo, e essa análise pontua essa questão, que a inteligência artificial, ela não essa perna física da AI, a nossa espécie não construiu nem 10% disso, e a gente já está num território desconhecido. Então percebam o tamanho da inversão temporal. A gente está gastando como se o futuro já fosse certo, antes do futuro provar que merece todo esse gasto. E o mais bizarro, o sistema nem tem alternativa. Qualquer ameaça de endurecimento, de recuo, de corretiva, vai fazer tudo colapsar. Gente, essa expansão inevitável de balanços, que está só no começo, tá? Por isso que eu estou dizendo que Nasdaq 100 e S&P 500 vão continuar a bombar. Essa expansão inevitável de balanços, não só de corporações, mas de balanços de bancos centrais, numa mobilização de capital que a gente nunca viu, por isso que a gente está em território desconhecido. Gente, entendam uma coisa, essa mega expansão da base monetária global vai cobrar a conta no market cap do Bitcoin. Porque o principal fator de expansão do market cap do Bitcoin é a expansão da base monetária global. O Bitcoin é o último a reagir, mas é o que historicamente entrega o maior beta. Quando o Bitcoin, a gente olhar daqui a alguns meses, Bitcoin a 250, 300 mil dólares, quando a gente olhar para esse gráfico, muitos vão dizer: ah, Bitcoin subiu demais, foi especulação, foi excesso de liquidez. Mas essa liquidez, ela está surgindo porque ela está sendo convocada para construir uma infraestrutura civilizacional. Está sendo convocada pela energia que está faltando, está sendo convocada pelos semicondutores que estão faltando, está sendo convocada pela força computacional quântica que ainda não está comercialmente disponível, está sendo convocada pelos bots humanoides que eu não estou vendo andando na rua. E o mais bizarro é que tudo isso vai chegar. E quando tudo isso chegar, todas essas máquinas não foram feitas para esperar permissão humana para cada milissegundo e fazer circular riqueza líquida. Essa é a grande fratura. Um agente autônomo vai pagar por API, vai fazer hedge, vai mover stablecoins, vai liquidar colateral de forma programável, vai consultar e consumir oracles, vai executar contratos não permissionados humanos, vai fazer auditoria em tempo real e vai fazer tudo isso em trilhos que hoje parecem lixo, mas que são o gargalo de amanhã. O próximo gargalo, depois que a AI começar a dar sinais de saturação, o que pode acontecer daqui a 3, 4 anos, o próximo grande gargalo vai ser o sistema circulatório, a perna lógica da AI. Só que o mais bizarro disso tudo é que
Esses agentes, quando eles começarem a ser instanciados em série, o que pode o que pode acontecer a partir de dezembro de 26 ou janeiro de 27, eles vão alterar a demanda por esses trilhos de forma bizarra. A AI vai muito longe ainda, mas a demanda pela perna lógica da AI pode começar daqui a 1 mês, daqui a 2 meses. Essa circulação de dados e riqueza líquida não pode depender de permissões humanas lentas, frágeis. Não pode depender de um app de Nubank. Precisa de uma infraestrutura programável, auditável, uma infraestrutura capaz de liquidar valor com a mesma naturalidade com que a informação anda pela internet. É aí que a Web3, é aí que a tecnologia blockchain deixa de ser uma narrativa e vira uma necessidade operacional. Quando bilhões, trilhões de agentes autônomos começarem a agir, eles vão precisar de dinheiro programável, nativo de rede, stablecoins, blockchain, oracles. O Bitcoin, num cenário desse, já será o barômetro da liquidez. E a Web3 vai ser o sistema vascular circulatório. E é por isso que as altcoins certas serão as artérias por onde dados, garantias e riqueza circularão. Por isso que eu digo e repito aqui no canal: quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as melhores altcoins que vão performar nas próximas semanas e meses, quando a economia agêntica autônoma de AI deixar de operar e esperar por decisões humanas, vocês vão entender o que eu estou falando. As altcoins corretas serão as artérias por onde dados, garantias, colateral programável e riqueza programável vão circular. E vocês precisam estar posicionados antes, porque há uma clara miopia no que está acontecendo, porque quando todos tiverem certeza de que a economia agêntica vai precisar dessas infraestruturas, vocês já vão estar pagando mais de $2.000 numa Solana. Essa estratégia, né, de ficar de fora para ver no que vai dar, quando esses agentes e a demanda pelos trilhos, os trilhos de liquidez programável ficar minimamente perceptível, aqueles múltiplos já vão ter passado. E quando finalmente tudo isso ficar óbvio, a assimetria que existe que existe hoje já vai ter desaparecido. Por isso que quando eu subo aqui no canal uma análise, por exemplo, do Others ou do Total 2, e eu digo, gente, o Total 2, que mede a totalidade do market cap do mundo cripto com exclusão de BTC, o Total 2 vai explodir para 9, 10, talvez 11 tri, a depender da agressividade dessa pernada. O pessoal do KKK e do Hahaha vem encher o meu saco aqui no canal. Ai, Renato, da onde vai sair a liquidez de blá blá blá? Gente, liquidez de blá blá blá. Uma fabricante de memória RAM hoje já vale mais do que toda a perna lógica da AI. Escutem o que eu estou falando. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as melhores altcoins que vão performar nas próximas semanas e meses. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar o próprio Bitcoin. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, grande abraço. Fiquem com Deus.